Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos. É uma alegria novamente trazer uma reflexão para os irmãos. É sempre bom compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que Ele tem falado no nosso coração, o que Ele tem trazido à nossa mente. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que sempre falou comigo desde dos meus primeiros passos na minha vida cristã, né? E sempre no decorrer desses 12 anos aí em Cristo Jesus, esse texto, uma hora ou outra, fala comigo e me recorda, né, o propósito da minha vida, o objetivo de estar aqui, o propósito de estar em Cristo, em Deus. Então, uma hora ou outra eu gosto de compartilhar com os irmãos uma nova reflexão, um novo pensamento que o Senhor assim me traz dentro desse texto, que é o livro de Filipenses, capítulo 1, o versículo 20 ao 26. Esse assim, né? Eu não sei se os irmãos têm isso, mas esse aqui é o meu texto favorito, né? Principalmente o versículo 21, né? Um texto aí que vem me acompanhando desde o começo aí da minha caminhada com Cristo. Então, tenho muito carinho por esse versículo, né? Enfim, amo muito todo o texto das Escrituras, né? Mas em especial esse aqui, né? Já falou muito ao meu coração, né? Durante esse meu caminhar com Cristo. E uma hora ou outra eu gosto de compartilhar com os irmãos que estão ao meu redor, né? Que estão e sempre que eu tenho oportunidade, né? Em algum momento assim, gosto de compartilhar. Eu vou ler para os irmãos. A versão que eu vou ler aqui é a nova versão transformadora, a NVT. Talvez os irmãos vejam um pouco de diferença nas versões que vocês estejam acompanhando. Mas está escrito assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Então, nesse texto aqui, a gente vê muito como Paulo dedicava a vida dele a Cristo, né? A carta de Filipenses, só para contextualizar, foi escrita provavelmente enquanto Paulo estava preso em Roma, né? A gente vê isso lá em Atos 28, quando ele passa 2 anos preso em Roma. Então, provavelmente ele enviou a carta quando ele estava preso em Roma, né? Nessa circunstância. E a gente percebe que a carta de Filipenses ele escreve com muita afeição, com muito carinho, com muito amor para os filipenses, né? Demonstrando o sentimento assim que ele tinha realmente pelos irmãos ali da igreja de Filipos, que em alguns momentos ajudou Paulo grandemente, né? Com ofertas, nas viagens de Paulo, apoiando ali Paulo em orações e também financeiramente, né? Então era uma igreja que estava com contato direto com Paulo e a gente vê em diversos momentos da carta como Paulo expressa a alegria dele, né? A gente vai ver que uma das palavras que mais aparece nessa epístola é a palavra alegria, né? E seus derivados. Então, a gente percebe, né, como Paulo escreve, né, de maneira bem afetuosa essa carta. E a gente vê que no início desse capítulo, Paulo já fala, né, com maneira grata,
né, e alegre, e mostra como ele constantemente orava também pelos filipenses, desejando assim que o Senhor pudesse aperfeiçoar eles até o grande dia de Cristo, né, para que neles fosse formados Cristo. Então, Paulo tinha essa oração pelos filipenses, que os filipenses pudessem crescer em Cristo, em conhecimento, em graça, em amor, em frutos de justiça, e tudo isso para a glória e louvor de Deus. E a gente também vê na descrição aí do capítulo 1 que existia também dentro ali da igreja de Filipenses algumas pessoas que estavam querendo se aproveitar da prisão de Paulo e querendo pregar com motivos, né, com motivos errados, né? Alguns irmãos estavam se aproveitando ali para pregar com inveja, com rivalidade, mas ele disse também que outros foram assim animados com a prisão de Paulo a pregar também com boa vontade, com amor, né? Então, com temor e tremor. Então, tinha esses dois tipos de pessoas ali que, por causa da prisão de Paulo, começaram a surgir, né? E aí ele cita isso. E aí a gente vê no versículo 20, né, quando ele mostra que a grande expectativa e esperança dele realmente está em Cristo Jesus, né? Que a vida dele é dedicada a Cristo Jesus. E que se ele prega, e se ele é preso, e se ele sofre por Cristo, é porque a vida dele está em Cristo, está totalmente entregue a Cristo. A gente vai ver, por exemplo, Paulo citando lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no 2 Coríntios, na verdade, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24, a gente vai ver, por exemplo, Paulo citando, do 24 ao 31, né? Paulo citando, descrevendo assim, tudo que ele já tinha passado por pregar o evangelho, né? As noites de frios e nudez que ele passou, as noites de fome, de vigília, naufrágios que ele passou, chicotadas que ele levou, até mesmo quando ele foi jogado da muralha da cidade de Damasco, né, porque as pessoas não queriam ir ali pregando. Então ele descreve ali toda a perseguição e todo o sofrimento, né, que ele tinha por pregar o evangelho, por ter a vida dedicada a Cristo. E a gente vê também lá em Gálatas, né, se não me falha a memória agora, em Gálatas 6:24, em que ele diz que ele traz em seu corpo as marcas de Cristo, né? As marcas de Cristo. Então, essa questão de que naquele tempo realmente não é diferente de hoje, no sentido que a gente, no Brasil, não vive essa intensa perseguição violenta, mas naquele tempo existia essa perseguição violenta, né, dos judeus, dos romanos, que em tempos perseguia os cristãos e queria destruir os cristãos para que eles não continuassem pregando o evangelho e querendo impedir que o reino de Deus avançasse, só que eles não conseguiram, muito pelo contrário, o reino de Deus foi avançando cada vez mais e se multiplicando muito mais vezes, né? E a gente vê aí, né, os gregos tentando com sua intelectualidade, com sua sabedoria, tentar refutar sobre o evangelho e não conseguindo, os judeus lançando vários motins e mentiras sobre os cristãos para serem perseguidos, mas também não conseguiram, os romanos também. Então a gente vê, né, claro, um contexto diferente do que a gente vive hoje no Brasil, mas Paulo, nesse contexto, ele demonstra toda a dedicação e todo o amor que ele tinha por Cristo, pelo Evangelho, né? Assim demonstrando que ele não tinha nenhum amor por essa vida, né? Por essa vida terrena, pelas coisas da terra, né? Mas em todos os momentos ele demonstrava que ele realmente estava vivendo para a glória do Senhor e nos deixando assim um exemplo de um seguidor de Cristo. Não é à toa que ele, em uma das suas cartas, ele diz que assim como ele imita Cristo, também os irmãos deviam imitar a eles, né? Então a gente vê
Paulo sendo realmente um exemplo de seguidor de Cristo naquele tempo, um exemplo de discípulo de Cristo realmente. E aí a gente vai ver toda essa questão. Paulo mesmo ele fala lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, se não me falha a memória agora, o versículo 25, que ele diz que ele vai deixar se gastar pelos coríntios. Né? Eu vou deixar me gastar, mas eu vou continuar ensinando vocês, vou continuar pregando o evangelho para vocês, vou deixar minha vida se gastar por isso. Então a gente vê muito isso, né? Como Paulo ele tinha essa questão realmente da visão dele sobre a eternidade e sobre como ele estava aqui na terra e como ele poderia glorificar a Deus nisso tudo. Então, nesse texto agora em Filipenses, voltando novamente, do 20 ao 26, a gente vê que para ele viver era Cristo, a vida dele era Cristo, a alegria dele era viver para Cristo, né? E o morrer para ele era lucro. Era lucro porque ele tinha noção e a consciência da eternidade, né? Lá em Salmos 90 mesmo vai nos dizer: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que estejamos um coração sábio. É realmente entender essa questão de que a nossa vida aqui é curta e ter a consciência e o olhar na eternidade, né? Em Hebreus 13, não recordo agora o versículo, mas vou abrir aqui só para os irmãos, né? O versículo 11, no versículo 12 em diante, vai mostrar essa corrida, né, que nós temos. Da mesma forma, Hebreus 13, versículo 12 em diante. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para sacrificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e sofremos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, um fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem, de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então, essa mentalidade, essa consciência que nós devemos ter sobre a eternidade e de como essa vida é tão curta e rápida, que tudo que nós devemos fazer aqui, devemos fazer para a glória do Senhor, né? Tudo que devemos fazer aqui é com esse pensamento, digamos, basilar, né? O alicerce, tendo esse pensamento com o alicerce, o nosso viver é Cristo. O nosso viver é Cristo, a nossa vida deve ser dedicada a Cristo, e assim, olhando para a eternidade, sabendo que estamos correndo até Ele, sabendo que estamos correndo até Cristo, sabendo que daqui a 40, 50, 10, 20, 30, 60 anos, 80, poderemos estar com Cristo, né, por toda a eternidade, ou amanhã, depois de amanhã, né, seja da forma da segunda vida dele, ou seja da forma, né, em relação a eles nos levar através da morte, né? Então essa consciência realmente de que Paulo tinha ele está dividido. Poxa, eu estou aqui na terra, mas o Senhor ainda pode me usar aqui, né? Eu posso produzir fruto para o Senhor. Então vale a pena eu continuar vivendo, porque eu vou produzir frutos para a glória do Senhor, eu vou produzir frutos para o avanço do evangelho do Senhor. Então, por causa disso, vale a pena continuar aqui na terra, vale a pena viver aqui, porque eu estou vivendo para Cristo. Mas se, porventura, amanhã o governo de Roma me condenar à morte, eu também estarei feliz, pois estarei a eternidade com Cristo. Então, por que isso? Porque essa questão aí de não ter medo da morte, de não ter temor da morte, realmente essa visão e essa consciência que Paulo tinha da eternidade, do viver para Cristo. E esse mesmo pensamento e essa mesma consciência, meus irmãos, que nós devemos ter diariamente. Eu sei que muitas vezes a gente, na nossa caminhada,
com as nossas tarefas diárias, com os nossos desejos, com os nossos projetos. Muitas vezes esquecemos disso. Às vezes o nosso coração ele se inclina tanto às coisas da terra que a gente quer viver aqui na terra para ver os nossos projetos serem concluídos, verem os nossos desejos sendo consumados, enfim. E muitas vezes esses desejos, esses projetos não têm uma fonte de glorificar a Deus, né? Mas sim vem muito da nossa vaidade e do nosso orgulho. E aí que a gente tem que ter realmente cuidado e retornar e lembrar o motivo que estamos vivendo aqui na Terra, que é glorificar o Senhor. E ter essa consciência da eternidade, de que estamos correndo até Ele, né? De que estamos correndo até Cristo para viver a eternidade com Ele, né? E a gente vai ver, né, não só nessa carta de Filipenses, né, que ele até cita lá no capítulo 3, mais uma vez falando aí, né, da cidadania dele, ele vai falar lá, né, no versículo 20, 21, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Né? A gente vê aí Paulo falando novamente sobre nossa cidadania, sobre o porquê estamos aqui e mostrando a nossa esperança futura. Né? A gente vai ver lá também, em 2 Coríntios 4, né, o versículo 16, ele mostra que o sofrimento que ele passava era leve e momentâneo, né? Não se compara à glória eterna que o Senhor tem nos preparado, né? A casa que o Senhor tem feito. Né? A gente vai ver também lá em Hebreus 11, né, do versículo 13 em diante, né? A nossa cidade, que não é aqui a cidade celestial, que nós somos forasteiros e peregrinos, né? A gente vai ver Pedro também citando isso lá na sua epístola também, acho que é 2,18, que ele fala, né, que somos forasteiros e peregrinos aqui na terra, e por causa disso nós devemos combater aquilo que nos faz pecar, combater a nossa carne, combater as tentações que constantemente vêm. Por quê? Porque a consciência está na eternidade, a consciência está em Cristo, está em viver em Cristo, tanto aqui quanto na eternidade. Então, sem valor, né, que as pessoas glorificam no mundo, praticamente zerado, né, comparado à eternidade. Né? Então, realmente a gente saber viver aqui com todas as coisas ao nosso redor, lembrando sempre que o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos, os nossos objetivos tem que estar alicerçados nesse pensamento de que estamos vivendo para Cristo e para a glória dele. Eu sei que muitas vezes, né, a gente pode assim afastar esse pensamento do nosso coração, né, por muitas coisas que acontecem na nossa vida. Enfim, às vezes até uma frieza espiritual nos faz a gente esquecer o nosso primeiro amor em Cristo, e acaba que a gente esse propósito desse alicerce que deve estar bem fixado em nossos corações, né? Mas aí o Senhor vem com a sua palavra, com o seu ensinamento, nos mostrar novamente e nos leva novamente para essa estrada que nos leva até a cidade celestial, né? Que vai nos levar a viver a eternidade que o nosso coração não consegue visualizar perfeitamente agora. Né? A gente só vê como o espelho ainda está embaçado, mas que quando a gente estiver lá, com certeza vamos dizer, né, como valeu a pena estar em Cristo e viver para Cristo na Terra. Com uma de
a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos. Como foi bom ser mordomo do Senhor aqui na terra, para glorificar a Deus e avançar o reino dele aqui na terra, né? Como foi bom. Então, isso a gente, com essa mentalidade, né? A a Cristo aqui na terra e que realmente sigamos imitando a Cristo. O Espírito Santo ele faz essa obra em nós. Paulo falou no capítulo 6, que essa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então é bem isso, né? O Espírito Santo ele nos molda a sermos parecidos com Cristo, ele nos ensina a termos ligado ao Senhor, ele nos ensina a mortificar a nossa carne, né, a lutar contra todo tipo de pecado, né, a ira, a soberba, a idade, a prostituição, enfim, né, os diversos pecados aí que nos arrodeia, né, diariamente. Então, o Senhor, ele nos ajuda através do Espírito Santo, para que a gente possa, assim, né, tendo o Consolador dentro do nosso coração, para que a gente possa, assim, glorificar a Deus aqui na terra e participar do grande projeto dele, que é a grande comissão, que é levar o evangelho a toda criatura, né? E isso é um prazer que o Senhor nos dá, né? Isso é uma alegria, isso é uma honra, isso é uma honra que o Senhor nos dá, né? Somos imerecedores dessa graça, né? De receber a salvação em Cristo e ainda ser tido como embaixador de Cristo, um representante de Cristo aqui na terra, né, de compartilhar sobre essas boas notícias, essas boas novas que é o Evangelho, e que o homem está perdido, que o homem está caminhando para o inferno, mas vem Jesus Cristo que salva, que perdoa, que redime, que justifica, e que morreu por nós lá na cruz, e essa mensagem, né, que pode novamente reconciliar o homem com Deus, né? Então, essa consciência que nós devemos ter, né, sobre a eternidade, sobre nossa vida aqui, e é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã, né, que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um, né? Essa é a minha oração diária, né, desde o dia que o Senhor falou comigo através desse versículo, né, que eu estaria aqui vivendo na minha vida por Cristo, para Cristo e com Cristo, e que nada mais importaria, né, que tudo que eu devia fazer na minha vida, devia fazer com esse pensamento, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, e que a eternidade está logo ali, né, nos esperando em Cristo Jesus. Então, é isso, meus irmãos. Muito obrigado aí pela oportunidade, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Importante refletirmos sobre o propósito da vida, né? E esse é um texto que Paulo deixa claro sobre coisas que às vezes eu falo muito, inclusive no ambiente secular. As pessoas têm dificuldade de compreender o propósito da vida e os objetivos da vida. E por isso as pessoas se atrapalham tanto a sua vida. E desde que eu li o livro de Rick Warren, muito tempo atrás, ele falando sobre propósitos, a gente compreende um pouco disso. E Paulo aqui é muito claro quando fala sobre o propósito da vida, né? O propósito fala do sentido, e aqui Paulo acha que tudo da vida é Cristo. Ele torna-se indiferente. Contudo, se ele continua a viver, ele tem objetivos. E o principal deles, para Paulo aqui, na descrição do texto, era ser útil. Parece que é uma coisa maravilhosa. Ele tinha outro objetivo, que era alegrar e fazer as pessoas crescer na fé. Né? Aí dos diversos objetivos em ordens de prioridades e de menos prioridade, e aí entram os anseios naturais da vida. Mas Paulo conseguiu, então, na sua vida, compreender o que seria o propósito e os objetivos, e acredito que, inspirado por Deus, como ele perdeu muito tempo da vida dele até descobrir isso,
ele deixa isso escrito para que nós pudermos enxergar isso o mais cedo possível da nossa vida. E alguns conseguem enxergar antes, outros depois. O fato é que a gente consiga chegar a esse pleno entendimento de que o real propósito da vida, o sentido da vida é Cristo. E quando a gente entende isso, a morte perde o sentido de temor nas nossas vidas. E os nossos objetivos também tendem a ficar muito mais vinculados a Cristo do que ao mundo. Então, muito boa palavra, muito boa reflexão, simples, objetiva, clara, direta, e é isso que faz a gente crescer. Deus os abençoe. Pastor João com palavras. Hoje é o dia do Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Aleluia. Agradecidos a Deus aí por tudo e que Deus continue nos conduzindo em toda a obra, para a sua honra e glória. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em comunhão, a comunhão dos santos. Te louvamos pelo recurso virtual, aleluia, e que o seu nome, Pai, continue sendo glorificado, como a reflexão desta manhã, que o nosso viver seja Cristo. Amém. Né? Que o Senhor seja glorificado desde agora e para sempre. Sim. Aleluia. Seu nome seja louvado. Apresentamos cada família, Senhor, aí na sala online, representada, cada lar, cada marido, esposa, filho, amém. Ó Deus, todos que estão nos ouvindo, que a tua graça os alcance, sim. Que as suas demandas sejam resolvidas no Senhor, que o teu nome seja glorificado, que as necessidades sejam supridas, o Senhor nosso provedor. Amém. Sonda, Pai, cada necessidade física, emocional, espiritual também. O Senhor é aquele que nos enriquece, que nos fortalece. Amém, em Ti nós podemos todas as coisas. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda paz. Amém. Aleluia.